lugar é ser humano. Alguém que vive ao mesmo dilema que qualquer membro da comunidade cristã vivencia. É viver a vida com graça. É manifestar a graça do Senhor, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Ser pastor é ter consciência de que foi escolhido por Deus para fazer parte de um grupo que exerce o mais excelente ministério. É fazer parte de um grupo que desiste dos seus próprios sonhos para ajudar a realizar sonhos de outros. Ser pastor é doar-se aos demais. É ser uma pessoa aberta, sempre aceitável aos seus irmãos e também ao seu próximo. Isto implica muitas vezes em ter de abdicar de todas as suas horas de sono. É necessário, em muitos casos, vencer o seu cansaço para poder ajudar alguém ou até mesmo ter uma palavra amiga para uma pessoa aflita ou alguém que está em sofrimento. Ser pastor é ser mensageiro de Deus, anunciador das boas novas. É ser uma voz que clama em meio ao deserto de muitas vidas. Muitas vezes a mensagem será dura, outras vezes promoverá conforto e consolo. Muitos compreenderão os seus pecados, render-se-ão aos pés do Salvador. Ser pastor é ser a voz, e muitas vezes apenas a voz. Ser pastor é ser guia. O pastor segue o caminho antes dos demais, orienta os seus irmãos, mostra-lhe qual o caminho que deve seguir. Isto significa que, enquanto todos estão em segurança, muitas vezes o pastor está a percorrer o pântano tenebroso para poder conduzir o rebanho ao qual serve em segurança. Ele não abandona os seus, está presente na hora da angústia, guia todos com segurança. Ser pastor é chorar em silêncio, é sofrer sozinho, é ser alguém que tira força de onde muitas vezes parece que já não existe. Ser pastor é consolar os que carecem de consolação, é alegrar-se na vitória daqueles que tanto ama. Ser pastor, acima de tudo, é ser cristão salvo pela graça do Senhor. É alguém que compreendeu que a sua vida não faz sentido sem a comunhão íntima com o Senhor. Podemos dizer, com tudo isso, que o pastor não é voluntário, mas uma pessoa chamada por Deus. Sua motivação não está nas vantagens humanas, mas em cumprir o propósito divino. O ministério não é um palco de sucesso, mas é uma arena da morte. O ministério não é um camarim onde colocamos as máscaras e assumimos um papel diferente daquele que a realidade somos, mas é um campo de batalha, é um campo minado, cuja essência é integridade. Abraçar o ideal do ministério é abrir mão, muitas vezes, dos ideais. O ministério é árduo, espinhoso, difícil. Só mesmo os chamados resistem. Nós usamos sempre dois vocábulos para o pastor. Operetes ministro, oikonomos despenseiros mordomos. Remar, administrar, respectivamente, todos os dois sentidos de serviço valorosos, laboriosos, organizados e sistemáticos. Assim, pois, importa que os homens considerem todos os pastores como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus.
Ser pastor é sofrer por alguém que muitas vezes não valoriza o seu sofrimento. Ser pastor é outras vezes deixar os seus próprios interesses, deixar o cansaço físico de lado e estar sempre avante, com uma palavra rema para transmitir para todos o seu rebanho. Como ministro, representante do primeiro escalão do governo dos céus, como dispenseiros da multiforme graça a qual foram vocacionados. Ser pastor é muito mais do que uma credencial, é muito mais do que um chamado, é muito mais do que uma vocação. Ser pastor é ser servo, ser pastor é ser mordomo, ser pastor é ser obediente às orientações do divino Deus por intermédio da tua santa palavra. Pastores, obreiros, procurem apresentar-te a Deus aprovado, do que não tenha que se envergonhar e que maneja bem a palavra da salvação. A competência do mordomo é promover o alimento para a família, porque essa era a responsabilidade do mordomo da casa. O ministro do Evangelho não tem provedor, ele tem que prover o alimento, porque esse já foi promovido a ser provedor do alimento, da palavra, a ser ganhador de almas, como dispenseiros da multiforme graça a qual foram vocacionados. A palavra de Deus deve ser ensinada de formas variadas, ensinando, aconselhando, ajudando. Ser pastor é servir a um Deus vivo, mesmo sem ver. Se esqueceram de ti, pastor de ovelhas, será que você não é filho de Jessé, desprezado no campo a vida inteira, mas pra Deus todo justo viverá da fé, em terras estranhas, lutando com ursos, protegendo a ovelha do feroz leão. Mas se foge à noite a ovelha ferida, grande é a tristeza do seu coração. Com a funda na mão e o cajado na outra, vai cantarolando a canção do amor, e a encontra chorando na beira da estrada, e a leva de volta ao redil do Senhor. Obreiro que chora pela madrugada, não és mais pequeno, já tens a unção. Deus não se importa com o que és por fora, conhece o profundo do teu coração. És um mensageiro, és o seu ungido, que enfrenta o perigo em nome da cruz. Homem de confiança, estás aprovado, cuida das ovelhas do Filho de Deus. Aclamou todo o povo, mais alto dos homens, a melhor aparência tem melhor sinal. Tem o lã, tem o leite, um grande tesouro. Quem possui mais ouro, manda no arraial. Enquanto ungido, vivendo em lamúrias, troca até de rebanho pra
para sobreviver, pois na terra seca secarão as uvas, já não tem mais chuva, ele pode morrer. Receba o menino de pouca aparência, ele foi ungido, é servo do rei, pode não ter ouro e ser grande a carência, mas cuida de ovelhas do Filho de Deus. Obreiro que chora pela madrugada, não és mais pequeno, já tens a unção. Deus não se importa com o que és por morar, conhece o profundo do teu coração. És um mensageiro, és o seu ungido, enfrenta o perigo em nome da cruz. Homem de confiança, estás aprovado, cuida das ovelhas do Filho de Deus. Homem de confiança, estás aprovado, cuida das ovelhas de Cristo Jesus.